A importância do café na história brasileira, isso já a partir dos anos 1820, no século XIX, é fundamental. A partir dali, há uma integração da economia brasileira, no momento da independência, inclusive, a economia internacional, que vai marcar a história do país durante cerca de um século. E a história da província e depois do estado de São Paulo, especialmente a partir dos anos 70 do século XIX e a partir dali, já nos anos 90, ainda no século XIX, quando a província de São Paulo e depois estado, já na República, se transforma no maior produtor do café. Então toda a economia gira em torno do café. E quando se fala em economia, você pensa na sociedade, você pensa na política, você pensa na cultura. Quer dizer, o café é aquele que cria a modernidade aqui em São Paulo. É possível dizer que você tem duas histórias do estado de São Paulo. Uma até antes do café e outra após o café. O café é um marco divisório da história paulista. O café entra pelo Vale do Paraíba e chega ao que se cunhou à época a expressão oeste paulista, que não é o oeste de hoje, não é o oeste como nós imaginamos, a região ocidental do estado de São Paulo, não. Era oeste em relação ao século XIX, ou seja, a região de Campinas, a região de Jundiaí, e aí começa chegando a Piracicaba, Rio Claro. Então o café começa a percorrer esse caminho, é oeste em relação à região do Vale do Paraíba, né? Aí vai encontrar uma terra de melhor qualidade, um solo de muito melhor qualidade que no Vale do Paraíba, um solo menos cansado, de alta produtividade, as condições climáticas são muito mais adequadas, o relevo é melhor, tudo isso vai fazer com que essa região logo se transforme na principal zona produtora de café da província de São Paulo. No Vale do Paraíba, com o desgaste do natural dos solos, erosão ela foi se tornando menos produtiva e em busca de novas áreas para ser plantadas, foi recebida de braços abertos pela região de Campinas, onde posteriormente foi fundado o Instituto Agronômico para dar um apoio mais oficial. De uma forma geral, São Paulo, o grande fator para o desenvolvimento da cafeicultura foi a terra roxa. Solos como este aqui, que tem uma riqueza em nutrientes fantástica. E com isso se espalhou por essas regiões, fundou cidades, como nós temos que sempre lembrar, Ribeirão Preto, que está no meio da Terra Roxa lá, Campinas, né? E outras cidades, Marília. Trouxeram um enorme desenvolvimento. Não vou falar aqui em economia, mas todo mundo sabe o papel do café na economia paulista e brasileira, né? O senador Vergueiro ele vai ter um papel político muito importante, é um elemento ativo no processo da independência, na década de 20, 30, 40 do século XIX, se identifica com os liberais aqui da então província de São Paulo, portanto ele tem uma participação política bem ativa dos negócios públicos da província e do país. Por outro lado, ele é um elemento fundamental, um divisor de águas no processo de transferência de força de trabalho para o Brasil, que é uma iniciativa feita aqui em Ibicaba, absolutamente inovadora, da introdução de imigrantes europeus com mão de obra livre, no momento em que era predominante a escravidão, inclusive não tinha sido sequer abolido o tráfico de escravos. E justamente Ibicaba vai ter o primeiro experimento, se é que é possível usar essa expressão, de trazer mão de obra estrangeira. Vão trazer de alemães e suíços. Para as áreas antigas, sul de Minas, província fluminense, Vale do Paraíba, a mão de obra escrava podia dar conta. Mas para as áreas novas, Campinas, chegando a Rio Claro, né, depois já chegando a São Carlos, não era suficiente. As pressões para a abolição do tráfico se intensificam e sem mão de obra não era possível a expansão da cultura cafeira. E aqui é uma série de documentos da Fazenda Ibicaba, desde o seu auto de posse até livro de contas dos imigrantes, grande parte deles ou suíços ou alemães, dessa primeira leva que chegou em 1846. E que é fundamental nesse processo, ainda muito antes, portanto, do fim do tráfico, que é 1850, antes de todo o processo abolicionista, que é posterior. Portanto, é uma iniciativa pioneira e fundamental nesse processo da chegada dos imigrantes e da adaptação dos imigrantes à nova terra e à cultura do café, né? A chegada de mão de obra livre num país que tinha 3 séculos de escravidão não era fácil. Não só a convivência dos fazendeiros com outra relação de trabalho, como a sociedade era baseada em valores escravistas. Aqui estão chegando imigrantes livres, muitos eram protestantes, não eram católicos. É importante destacar que a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, a religião católica era a religião oficial
Por exemplo, se morresse um protestante, aonde ele seria enterrado? Só havia, durante largo período da monarquia, só havia cemitérios católicos. Então, há uma série de problemas que envolvem a vida cotidiana da vinda dessas famílias para cá, né? E essa questão central de um país com uma relação escravista. Ocorreram alguns problemas. Há um livro muito conhecido sobre o período, Memórias de um Colono no Brasil. Há uma introdução, um livro do Thomas Davids, que era o mestre-escola, há uma introdução do Sérgio Barco de Holanda, inclusive, relatando os primeiros dilemas, as dificuldades. Tal. E esses dilemas, essas dificuldades, quando era de forma negativa, havia uma repercussão ruim na Europa para a vinda de novos imigrantes. O senador Vergueiro, quando importou os imigrantes suíços e alemães lá para Ibicaba, ele apostou num sistema de parceria, né? É um sistema que as atividades eram feitas, etc., e depois o lucro da safra, vamos dizer, era dividido. É claro que isso tinha problemas, porque num ano em que a safra era ruim, os colonos acabavam passando fome, porque não havia... E havia também muita desconfiança dos colonos em relação ao que o fazendeiro havia apurado como lucro. Não havia hábito ainda dos fazendeiros em São Paulo de se trabalhar com a mão de obra livre. O costume era trabalhar com a mão de obra escrava, onde não há direito algum. Outro era esses camponeses que chegam, esses lavradores, esses estrangeiros que chegavam à fazenda de Ibicaba, não tinham, muitos deles, a mínima tradição de trabalho rural. Eram pessoas que vinham da cidade, que por uma série de razões acabam migrando para o novo mundo e tal. Outro, as dificuldades desses contratos de parceria. Havia exigências excessivas sobre o trabalho imigrante, que tinha de pagar a passagem, tinha de pagar os custos iniciais de manutenção. E no caso do café, o retorno demora muito tempo, de 4 a 5 anos. Em suma, surge uma série de acusações de que eles estavam tendo tratamento idêntico ao que o escravo. Inclusive, esse imigrante não quer morar vizinho aos escravos, quer distância de moradia em relação aos escravos e tal. Em suma, há uma série de incidentes que acabam fracassando a experiência de Ibicaba, que faz com que as novas tentativas de imigração que vão se intensificar 2 décadas depois, seja feito aí com a participação do Estado, aí com o pagamento da passagem, em suma, numa outra situação no qual possibilita o grande fluxo de trabalhadores imigrantes, mas isso é a década de 80 do século XIX, no momento que o trabalho escravo está entrando em decadência e que vem a lei do ventre livre, em seguida a abolição da escravidão. Nós estamos aqui na Fazenda do Pinhal, hoje no município de São Carlos. Essa fazenda antecede a criação do município de São Carlos, né? Essa fazenda é dos anos 30 do século XIX, portanto antecede a criação do município de São Carlos, como outras fazendas na expansão cafeeira se instalaram primeiro como fazendas, depois em regiões próximas acabaram sendo criadas as cidades. Aqui é importante por várias razões. Uma delas, inicialmente você tem a adoção da mão de obra escrava, nessa expansão aqui pelo oeste, mas aqui se realiza, isso já nos anos 80 do século XIX, uma experiência em larga escala no momento do fluxo da chegada de mão de obra imigrante, especialmente de italianos, no sistema de colonado. Essa mão de obra vai substituir a mão de obra escrava, especialmente ali já no final, quando a abolição da escravidão, em 1888, portanto no final da década, começa a chegar os grandes fluxos, principalmente de italianos. Qual o significado aqui dessa fazenda e dessa região no processo da chegada dos imigrantes e na transição do trabalho escravo para o trabalho livre? Essa fazenda aqui presenciou exatamente essa transição da mão de obra escrava para uma mão de obra imigrante. Sobretudo a partir dos anos de 1880, um pouco antes da abolição. E a partir daí a imigração vai crescer muito, né? E isso vai ter um impacto enorme na formação da população do estado de São Paulo como um todo. Um temor que havia para a imigração se desenvolver era justamente que os fazendeiros estavam acostumados a tratar os escravos e os imigrantes, obviamente, enquanto durou a escravidão, eles tinham receio em vir para o Brasil. O Brasil, por exemplo, perdeu muitos imigrantes em relação à Argentina por causa disso. A Argentina a abolição foi feita anteriormente.
Então, mas a partir do momento em que o trabalho livre se implantou, bom, aí você tem essa avalanche de famílias, é uma imigração com característica familiar, porque o regime de trabalho é o que a gente chama de colonato. O que é o colonato? A família vem, é contratada e, dependendo da época do ano, ela faz uma determinada atividade, às vezes planta, às vezes colhe, mas de qualquer forma a família era responsável por um certo número de pés de café, seja para plantar, seja para colher, seja para cuidar, e era assim que se desenvolviam as relações entre proprietário e imigrantes. E as fotos desse período registram a participação direta de famílias, nós estamos falando de famílias imigrantes, né, na economia cafeira, no plantio, no cultivo e na colheita e tal. O sonho dos imigrantes ao virem para o Brasil era, obviamente, ter acesso à terra como proprietários. Isso, no começo, foi muito difícil. Fundamentalmente, havia um conflito grande entre, vamos dizer, a intenção ou, às vezes, até a ilusão de que as famílias de imigrantes, ao chegarem a São Paulo, iriam imediatamente ter acesso à propriedade da terra, né? E, na verdade, a concentração fundiária no Estado, que era muito grande, quer dizer, a terra era, vamos dizer, quase que monopolizada pelos grandes fazendeiros. Então, isso gera uma série de conflitos. Era comum, eu vou mudar para tal fazenda, porque lá eu tenho uma condição de vida melhor, lá o fazendeiro me permite plantar cultura intercalar entre pés de café ainda em formação, e isso aumenta a possibilidade de eu acumular um certo capital. Lá a minha família é tratada melhor do que aqui, as condições de remuneração são melhores. E isso, obviamente, era um problema para o fazendeiro. O fazendeiro queria uma mão de obra estável, sobretudo em época de colheita, onde a exigência de mão de obra era muito maior. Eu acho a história de São Carlos muito interessante, justamente porque é um município que teve que enfrentar essa transição da mão de obra escrava para a mão de obra imigrante. Então, é uma região privilegiada para se observar, vamos dizer, quais os dilemas, quais os conflitos que, vamos dizer, ao final do século XIX. É bom lembrar que esse processo, a economia cafeira, é uma economia de mobilidade. Essa é uma característica da história de São Paulo, é uma cidade de classes. É bom lembrar, não é uma cidade estamental ou uma sociedade de casta, é uma cidade de mobilidade. Isso explica que em 1900, os dois maiores plantadores de café eram um alemão e um italiano. É o Schmidt e o Lunardelli. Eu costumo dizer um pouco que os filhos dos imigrantes herdaram, vamos dizer, as cidades médias do Oeste Paulista, porque de alguma forma os fazendeiros perderam poder em decorrência da debacle do café, da economia cafeira, e os imigrantes um pouco é o que movimentaram a cidade, seja industrializando, seja em atividades comerciais e atuando também na política. Bem, aqui nós estamos na estação de trem da Hospedaria dos Imigrantes. Essa hospedaria foi inaugurada no final da década de 80 do século XIX e que recebeu dezenas e dezenas de milhares de famílias de imigrantes que vinham da Europa ou de certas regiões da Ásia, do Oriente Médio em especial, inicialmente, depois vinha até do Japão, chegavam no Porto de Santos, do Porto de Santos por via ferroviária até aqui, e daqui onde temos aqui a hospedaria aqui ao lado, assinavam os contratos de trabalho e dirigiam-se para as fazendas no interior da província ou, já a partir de 1889, do estado de São Paulo. Portanto, se é possível falar um local onde começa a vida de tantos sobrenomes de origem portuguesa, espanhola, italiana, especialmente sírio-libanesa e depois japonesa, é esse o local. A partir daqui eles iam para o interior do estado. Alguns chegaram a permanecer inicialmente mesmo já na capital. Portanto, isso aqui faz parte da história do estado de São Paulo e da história de milhares e milhares de famílias.
As ferrovias, o seu traçado, a sua expansão está intimamente vinculada à expansão cafeeira. De um lado, ligando primeiro a capital ao litoral, a Santos, e depois as zonas mais próximas como Jundiaí, e depois esse processo de interiorização do café, que logo atrás foi indo a ferrovia, na região chamada época de Oeste Paulista. A ferrovia, ela é parte da história de São Paulo, especialmente na segunda metade do século XIX até cerca das décadas de 30 e 40 do século XX. Quer dizer, falar em São Paulo é necessário nesse período falar das ferrovias. A principal finalidade, né, da ferrovia era escoar a produção cafeira no sentido do Porto de Santos, né? Então, é uma questão que se colocava muito forte na época, para onde iria os novos prolongamentos ferroviários, para onde que a ferrovia deveria se expandir, né? Essa discussão era muito travada no âmbito das assembleias legislativas da província de São Paulo, né? Então, os grandes fazendeiros, eles faziam uso do poderio político que eles detinham nas regiões para pressionar o governo em favor dessas concessões, desses direitos de exploração das linhas, né? Porque o objetivo da grande maioria dos fazendeiros era exatamente esse, né? Que o traçado passasse muito próximo às suas propriedades, enfim, para que sempre visando a redução do custo do transporte, do frete cafeeiro. O papel das ferrovias, por exemplo, levando para o interior, os jornais da capital chegavam no mesmo dia no interior. Isso tem uma enorme importância. Você tem uma circulação de ideias políticas, uma circulação de ideias culturais muito grande. Em 1888 foram publicados 2 livros que são absolutamente essenciais, digamos, na literatura paulista e na literatura brasileira. Um deles é muito conhecido, que é A Carne, do Júlio Ribeiro. Mas também em 1888 foi publicado um outro romance, que é Cromo, do Horácio de Carvalho. O Paulista e a Sociedade Paulista, ela é vista por esses 2 romances, tanto A Carne quanto o Cromo, não como uma espécie de sociedade arcaica se comparada à sociedade fluminense. Agora é o contrário. São Paulo é representada, por exemplo, no Cromo, como um centro em que estão presentes cientistas, médicos. Essa é uma das razões porque a família do coronel Cornélio Paiva vem para São Paulo, é porque aqui tem médicos, a medicina, tem o desenvolvimento científico, e também um estado que está na ponta do estado, uma província, de fato, que está na ponta do desenvolvimento tecnológico do país. Tem uma carta do personagem da Carne, Manuel Barbosa, que ele escreve para a Lenita, que continua na fazenda, ele foi até Santos, porque toda a história da carne se passa numa fazenda oeste paulista, na capital de São Paulo e Santos, já que o produto era exportado por Santos, e em que ele manifesta um grande embevecimento com a construção de uma estrada de ferro na Pirambeira da Serra do Mar. E ele descreve todos os procedimentos técnicos que foram necessários para a construção, de fato, que era a estrada de ferro Santos a Jundiaí. Então, quem é o paulista qual é a sociedade de São Paulo para esses romances do final do século XIX, os romances naturalistas? É um centro do desenvolvimento econômico, é marcado por um dinamismo econômico, social, por grandes propostas de renovações políticas, republicanas, tal, e um centro de modernidade. É claro que era uma modernidade muito mais reivindicada por esses romancistas, do que uma modernidade real, né? Uma coisa curiosa é que, ao mesmo tempo que a cidade e o estado de São Paulo se modernizava, circulava dinheiro por causa da exportação do café, as famílias se urbanizavam, as famílias de fazendeiro vinham para as cidades, elas abandonavam as suas casas nas fazendas, e aí aparecia uma figura social nova, que era administrador de fazenda. Uma coisa curiosa é que todos esses romances falam do administrador de fazenda. À medida em que o fazendeiro fica em São Paulo, então ele tem que estabelecer alguém nas suas fazendas, que é o administrador. Aparece uma imagem, quer dizer, é reforçada, ela não aparece, reforçada uma imagem de um habitante, de uma sociedade muito tradicional, que é o caipira, que é o caipira paulista. E o caipira, ele é um tipo social paulista. Então, eu acho que essas imagens, elas não são excludentes. Ao mesmo tempo, você tem a imagem do empreendedor, do cara que consegue transformar terrenos inóspitos em centro de desenvolvimento, com grande capacidade de produção. Quer dizer, ele era floresta, agora não tem mais, aquilo ali produz café, esse café é exportado, entra dinheiro, há um dinamismo social. Há descrições da cidade de São Paulo nesses romances do final do século XIX, que são descrições extraordinárias, em que eles mostram que a casa de taipa
ela vai sendo substituída por construções mais sólidas, porque a cidade, até 1870, basicamente, é sobretudo uma cidade de taipa, né? Esse modernismo vai derrubando toda esse tipo de construção e estabelecendo construções mais sólidas, tal, e tudo isso é enaltecido. Quer dizer, um certo embevecimento cultural, artístico do final do século XIX e século XX com esse dinamismo da cultura de São Paulo. É bom, é importante destacar também que não foi acidental que em 1922 você tem a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal em São Paulo, porque você tem uma sociedade moderna. É possível dizer que a primeira sociedade de classes do Brasil é a sociedade no Estado de São Paulo, em que a presença do Estado como elemento, por exemplo, até empregador é muito pequena. É diferente da capital federal no Rio de Janeiro, em que o emprego público era o sonho de todos. No caso de São Paulo, o emprego público não é algo relevante, porque você tem um comércio muito dinâmico, tem um setor industrial muito dinâmico e tem o desenvolvimento da agricultura. Portanto, há um outro tipo de sociedade. Porque em São Paulo existe uma tradição da iniciativa privada, seja na implantação de um liceu de artes e ofícios, que depois vai gerar a Pinacoteca, seja na implantação da Semana de Arte Moderna de 22, seja na implantação de um Salão de Maio de 1939, que o Flávio de Carvalho vai fazer em 39, e que vai ser, a meu ver, o primeiro precedente das Bienais Internacionais de São Paulo, seja a partir das Bienais Internacionais de São Paulo. Tudo isso é iniciativa privada. Por exemplo, no caso da Semana de Arte Moderna, o papel do Paulo Prado é fundamental. Quer dizer, uma família enriquecida com a cultura cafeira acaba patrocinando intelectuais que a chamada de semana, na verdade são 3 dias, né? A Semana de Arte Moderna em fevereiro de 22, mas que tem um papel muito importante, na medida que ela é muito ousada, ela passa pelo romance, pela literatura, pela arquitetura, pela pintura, pela música e tal. Nós nunca fomos governo federal, então isso pode ter sido para mim um grande lucro para São Paulo, entende? Nós sempre estivemos na mão da empresa privada e de grandes magnatas, primeiro do café, depois da indústria, depois primeiro com grande preconceito os estrangeiros, os italianos, e depois eles entram no sistema, tanto que seja um Titilo, o Francisco Matarazzo Sobrinho, quer dizer, que vai abrir o Museu de Arte Moderna, vai criar as Bienais de São Paulo, entende? E mesmo um Chateaubriand, que tendo os diários associados, depois vai botar o olho em São Paulo, porque aqui o dinheiro está aqui, né? E vai estabelecer essa coleção que é sediada no que chamamos Museu de Arte de São Paulo. São Paulo, não sendo capital federal, não tendo a carga, o peso da coisa institucionalizada, como o Rio de Janeiro possuía, havia uma, digamos assim, uma leveza maior nas iniciativas privadas. E eu acho que havia também mais um impulso de, digamos assim, de ousadia, de fazer alguma coisa que pudesse chocar. A primeira Bienal eu acho que foi tão importante para São Paulo e mesmo para o Brasil quanto a Semana de 22. Por quê? Porque eu acho que, aliás, até tem Paulo Mendes de Almeida, um crítico que nós tivemos aqui, em meados do século XX, ele dizia, saber qual é o benefício das bienais, só é possível saber o que é mais importante e qual é o prejuízo maior das bienais. A gente não sabe comparar se o prejuízo ou o benefício, porque cada bienal, e há pessoas que se surgiram profundamente, principalmente as pessoas de esquerda, as pessoas pertencentes ao partidão, se revoltaram contra as bienais de São Paulo. Por quê? Porque diziam que ela ia deformar a visão dos artistas, que fariam com que os artistas começassem a copiar os modelos estrangeiros. E, de uma certa forma, isso era verdade, porque tudo o que acontecia numa Bienal, na Bienal seguinte, a gente viu uma versão nacional nas salas do Brasil, da representação do Brasil, tentando, digamos assim, assimilar aquelas tendências apresentadas na Bienal anterior. Esse foi um fenômeno que todos nós assistimos, na minha geração. O marco do 4º centenário foi uma coisa assim muito impressionante, né? Foi aquela chuva prateada, foram, digamos assim, as grandes aglomerações, teve também, foi o Ano Santo, sei lá, tudo que houve aqui, do ponto de vista cívico, do ponto de vista artístico. A segunda Bienal, por exemplo, que foi um marco, veio a Guernica, veio a Sala Especial do Cubismo, vieram grandes artistas aqui presentes. É uma exposição que juntou artistas que hoje seria impossível, com todo o dinheiro que existe
no mundo ocidental, seria impossível realizar, mesmo porque não se conseguiria reunir ou pagar o seguro para tantas obras importantes como aquelas que vieram para a Bienal do Quarto Centenário. E foi um feito, assim, quase que, se você quiser, em cima do joelho, porque não havia a máquina de produção de uma Bienal como há hoje, entende? Mas conseguiu-se fazer isso. E o que eu me pergunto também é isso, por que as pessoas sempre se detêm apenas no Quarto Centenário? Tá certo, o Quarto Centenário, São Paulo, do ponto de vista urbanístico, ganhou, assim como em 1922, São Paulo tinha ganho alguns monumentos públicos muito relevantes, como é o caso daquele grande monumento que a colônia italiana ofereceu, que está ao lado do Teatro Municipal, digamos assim, entre outros monumentos e outras melhorias urbanas. E no Quarto Centenário, só a implantação do Monumento às Bandeiras de Brecheret, eu acho que foi a grande alteração urbana que valorizou São Paulo com a abertura do Parque Ibirapuera.